Estamos aqui nos revendo e falando sobre os direitos dos titulares. Isso mesmo, assunto esse que faz parte da Lei Geral de Proteção de Dados, tema que começou a ser extremamente pautado em todas as redes sociais, nos noticiários, nos grupos de WhatsApp, nessas áreas setoriais de tecnologia, as áreas jurídicas. É uma matéria que agora ela ganhou publicidade, uma publicidade muito forte. As pessoas estão preocupadas, as empresas estão preocupadas. O que fazer agora? A lei entrou em vigência e agora? O que fazer? Estamos falando hoje do tema dos direitos dos titulares. Isso mesmo. Começamos a falar sobre alguns direitos, entre eles aquele direito de a confirmação se o dado do titular está sendo tratado na empresa ou não, direito ao acesso dos dados, a correção desses dados, direito à anonimização, quer dizer, aquela preservação, em alguns casos, a criptografia, dos dados, que é onde o titular ele tem que ter direito a algum tipo de mecanismo tecnológico que vai preservar esses dados dentro da empresa para que eles não saiam da sua empresa e vão parar na mão de terceiros não autorizados. Falamos também sobre irrenunciabilidade, os direitos da personalidade, e que aqui na Lei Geral de Proteção de Dados, lá no seu artigo 17, é muito claro. Então o titular ele precisa dar ciência a você que ele realmente te permite utilizar, é o tal do consentimento, da autodeterminação informativa, fundamento do artigo 2 da Lei Geral de Proteção de Dados. Então tudo isso aqui para nós são aquelas amostras iniciais dos direitos dos titulares e do cumprimento, a necessidade do cumprimento. Falamos de multas, falamos de sanções na esfera judiciária, falamos de sanções administrativas, entre elas a paralisação do funcionamento do seu banco de dados para as empresas. E gostaríamos de falar ainda dentro desse tema sobre alguns outros aspectos que também são direitos dos titulares. Entre eles, o direito da portabilidade. A sua empresa sabe o que é o direito da portabilidade do titular? Você está preparado para isso? Se hoje chegar um titular na sua empresa e solicitar a portabilidade dos seus dados para qualquer outra empresa, a sua empresa está preparada? O seu encarregado de proteção de dados, a sua infraestrutura, a sua TI, o seu administrativo, o seu banco de dados, estão preparados? Em que formato esse dado vai ser passado? Como esse dado vai ser passado? De que maneira? Em que isso será viável tecnicamente? Em quanto tempo eu consigo operacionalizar isso? A sua empresa está preparada? E vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão dos direitos dos titulares. Vamos imaginar que esse titular faça isso via telefone ou via internet. A sua empresa está preparada para fazer essa autenticação desse usuário, desse titular? A sua empresa está efetivamente preparada para identificar quem é essa pessoa que está batendo na sua porta no mundo virtual e pedindo os dados? E se eu passar esses dados para uma pessoa que não é o titular? Isso pode representar danos, violação a direitos? Porque a gente sabe que no mundo eletrônico, no mundo digital, existem tantas fraudes, pessoal? Existem tantos golpes virtuais, isso mesmo. WhatsApp, a gente vê tantos golpes virtuais, estelionato, tantos crimes são cometidos, Pessoas se passando por outras pessoas, falsidade ideológica. E aí? Como é que eu vou saber se o Luizinho é o Luizinho ou se o Luizinho não é o César? Se o Luizinho não é um bandido, ele não é um criminoso que está ali tentando obter dados sensíveis, dados privilegiados de um terceiro? Se isso acontecer na internet, me responda, como é que eu vou autenticar quem é essa pessoa? Me fala, como é que eu vou fazer isso? É fácil? É simples?
Eu tenho um sistema preparado para isso? Eu tenho alguém que vai ficar ali 24 horas olhando isso? Quantos titulares eu tenho no meu banco de dados hoje? 50, 100, 1000, 2000, 10.000? Eu estou respeitando aquelas premissas básicas com uma finalidade dessa coleta de dados? Isso impacta nos direitos do titular? Quantas perguntas difíceis precisam ser respondidas? Quanto tempo eu consigo ajustar isso na minha empresa? Eu preciso de especialista, eu preciso de alguém formado nessa área? Pessoal, é muito simples a resposta. Se você não consegue fazer isso, você já está em descumprimento. E eu confesso a vocês que não é uma tarefa tão simples não. Tanto não é porque nessas explanações que nós fizemos aqui, vocês percebem a quantidade de áreas das empresas que são envolvidas, a quantidade de conhecimento. E quem que vai ser esse maestro que vai arquitetar tudo isso dentro das empresas, hein? Quem que vai ser essa pessoa que vai dar suporte para o tal do encarregado de proteção de dados, para o DPO, para ele estar antenado? Porque a gente sabe que o DPO, o encarregado, será essa pessoa. Mas como é uma área muito nova, quem é que vai fazer essa mentoria com ele? Quem é que vai ensinar ele? Quem é que vai falar, olha, aspecto legal tem que ser seguido, olha, aspecto tecnológico, olha, aspecto processual administrativo, organizacional, os processos da empresa, segurança da informação, cybersecurity. Quem é que vai falar isso com ele, hein? Vai ser o dono da empresa? O dono da empresa está preparado? Você que é dono, você está preparado? É isso? Você consegue falar de pelo menos uns 2 ou 3 pontos desses de forma muito tranquila? Cuidado, hein? Muito cuidado. Porque a portabilidade é um dos pequenos assuntos que envolve tudo isso. E não acabou por aí, não. Você tem outros direitos que você também vai ter que respeitar, os direitos dos titulares. Isso mesmo. Entre eles, você tem aí o direito à eliminação dos dados. Então, o titular tem direito a saber se os dados dele foram eliminados ou não. Eu preciso ter registro, eu preciso ter log na empresa, eu preciso ter formas de evidenciar isso para o meu titular, para aquele meu cliente. E no meio eletrônico, como nós falamos, não é uma tarefa fácil. Não é, porque qualquer pessoa pode se passar no chat. Entra no chat no portal, ela acessa um telefone, um 0800, e as empresas não estão preparadas, de uma forma geral, não estão preparadas para isso não, para autenticar esses usuários. Isso vai representar um número enorme de violação a direitos, e das ações futuras, os prejuízos financeiros, prejuízos à imagem e uma infinidade de outros desdobramentos negativos aí do seu negócio. Mas a sua empresa compartilha esse dado com um terceiro? Com quem? A minha empresa tem parceria com uma empresa de marketing. E aí eu compartilho esse dado com ela. O seu titular foi avisado? Não? E se ele chegar agora e quiser saber se esse dado está sendo compartilhado ou não? Você disser para ele que não está sendo, e aí ele vai lá e te mostra que ele tem uma prova que está sendo. Ele printa um site, ele vai lá num lugar, ele recebe um telefonema e fala, olha, eu tive acesso a esse dado. E esse dado de alguma maneira está vinculado à sua empresa. E aí, empresa, como será? Como será que você vai responder esse problema? E se o titular quiser revogar esses dados, falar, olha, eu não quero mais que meus dados estejam aí, e você, a partir de agora, conforme diz a lei, né, eu estou revogando os meus dados conforme o consentimento dado lá no parágrafo 5º do artigo 8 da lei. Vejam vocês que desafio. Se você não consegue responder essas perguntas, quer dizer que seu negócio precisa de uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados imediata. O tempo está passando. Cada dia que passa, o risco aumenta de você ser levado aí a uma esfera judiciária para reparar danos que estão sendo comprovados. Ficamos aqui mais uma vez com a mensagem dada. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.